Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz, muito grato a Deus por mais uma oportunidade. Eu já preparei aqui uma mensagem muito especial para o seu coração e eu sei que quando você entra aqui no vídeo da oração da manhã, da oração da noite, você quer uma resposta, você quer uma palavra que vai alimentar a sua alma. Irmãos, hoje em dia, muitas vezes a gente vai numa igreja e a gente sai de lá desnutrido, não é assim? A gente sai de lá com a sensação de que faltou algo. Irmãos, o segredo está na palavra. Pode ter mover do Espírito Santo, pode ter o agir de Deus, mas, irmãos, Ele age principalmente pela palavra, porque a palavra nos confronta, ela nos ensina, ela nos adverte, ela nos traz alertas sobre perigos que podem acontecer na nossa vida, né? E hoje eu estava aqui pedindo a Deus uma mensagem e Deus me mostrou claramente aquilo que nós devemos tomar cuidado ao longo da caminhada. Porque começar bem, todo mundo começa, concorda? Inclusive a Bíblia diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo. Porque é o fim, irmãos, que vai revelar se realmente nós passamos na prova, se a gente completou realmente a carreira cristã, se a gente guardou a fé, assim como o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. Então, quantas pessoas você conhece que estavam na caminhada com Deus, mas hoje estão afastadas? E eu vou te mostrar hoje o pequeno e grande detalhe que faz toda a diferença. Por que muitos não conseguem permanecer até o fim? Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 25, versículo 28, que assim como uma cidade derrubada, sem muros, assim também é uma pessoa que não sabe se dominar, não sabe se controlar. Olha, além desse detalhe que eu vou te explicar aqui agora, eu quero trazer alguns exemplos na Bíblia para você ver que até a pessoa mais espiritual, mais ungida, ela pode tropeçar, ela pode não completar a carreira. E como eu disse para você desse Provérbios, de 25, 28, a pessoa que não sabe se controlar, ela só se dá mal na vida. Para pensar, a pessoa toma decisões sem pensar, ela fala o que não deve, ela assume compromissos que depois se arrepende. Irmãos, um dia um rapaz me procurou e ele começou a contar sobre um namoro que ele teve que tinha tudo para dar certo. E aí ele falou: pastor, eu queria uma ajuda sua, por favor, me ajude a entender onde foi que eu errei. E ele contou o seguinte: ele conheceu uma moça que ele estava orando, pedindo a Deus, ele não queria envolver com ninguém mais, ele só queria aquela pessoa que viesse de Deus. Foi então que surgiu uma moça que era da igreja e eles estavam firmes aí, começaram a namorar, muito felizes, e todo mundo que olhava falava: olha, vocês formam um casal tão lindo, vocês têm tudo para ser felizes e vocês formam um casal maravilhoso. E eles então, buscando a Deus, indo em vigílias, só que é óbvio, ele não tinha condições ainda de assumir um noivado, um casamento, ela também não tinha, eles ainda eram muito novos, e foi então que da noite para o dia, calma que eu vou te explicar, da noite para o dia começaram as brigas, começou a desconfiança, começou o ciúmes excessivo, porque uma coisa é você ter ciúme de alguém que você ama, você quer cuidar, você quer proteger, mas outra coisa é quando aquilo passa do ponto, passa do limite. E aí a moça muito desconfiada dele o tempo todo, muito apegada, sabe aquele namoro possessivo? E ele me contou que aonde ele ia, ele tinha que avisar o lugar que ele estava, a hora que ele ia sair, e mais do que só prestar contas, ele tinha que mostrar tudo, sabe? Todos os detalhes, e aquilo foi se tornando uma prisão para ele e para ela. Até que chegou um dia em que eles brigaram muito. Foi uma briga muito feia e decidiram terminar. Hoje a moça já estava com outro rapaz, ele ainda continuava solteiro, mas muito ferido, gerou muitas marcas na vida dos dois, chegou até a ter pequenas agressões físicas, beliscão, tapa. Resumindo, o rapaz muito triste me procurou. A primeira coisa que eu perguntei: moço, faz o seguinte, para analisar o que aconteceu antes dessas primeiras discussões. Vocês tiveram contato carnal? Vocês ficaram se pegando muito? E ele falou: pastor, sabe como é que é, né? Eu já imaginava, entendeu, irmãos? Ele, resumindo, ele falou o seguinte: pastor, eu não aguentei, pastor, eu não dei conta. Pastor, não dei conta, não pude segurar, não pude esperar para o casamento, porque eu e ela, nós éramos virgens e tal, e a gente acabou tendo relação. E aí falei: meu irmão, tá aí, vocês passaram na frente de Deus. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, Deus não nos chamou
para o pecado, mas para uma vida de santidade. Então, enquanto está vindo ali, a presença de Deus, a santidade, Deus coloca a mão. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo namoro que terminou foi por causa disso. Não estou dizendo que Deus ele pesa a mão, que Deus castiga. Eu estou querendo dizer que o pecado, irmãos, ele realmente traz consequências, sabe? Então vale muito a pena você se guardar para o Senhor, você buscar uma vida de santidade, saiba os seus limites. Esse negócio de ficar beijando em língua o tempo todo, ficar muito abraçado. Eu me lembro que quando eu namorava a Thaís, a gente assistia um filme e às vezes a gente até colocava um colchão assim, sabe, para assistir deitado, mas nós nunca deitamos juntos naquele colchão. Irmãos, às vezes não tinha ninguém, viu? Às vezes não tinha ninguém da família dela, da minha família, mas a gente se precaveu, entendeu? Então vale muito a pena a gente perseverar fazendo a vontade de Deus. Inclusive a Bíblia diz lá em Hebreus 10:36 que nós devemos perseverar, porque depois de nós tivermos feito a vontade de Deus, nós vamos receber as promessas dele. Então, Deus tem promessas para todos os filhos, mas a pergunta é: quem está disposto a perseverar? Quem está disposto a renunciar à carne? Quem está disposto a pagar o preço, que não se compara com o preço que Jesus pagou? É claro, inclusive a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que Jesus ele pagou o preço de sangue e ele perseverou olhando para aquilo que os seus olhos naturais ainda não viam. Ele estava olhando para a promessa. Então, eu vou só contar aqui para vocês rapidinho o único versículo que marcou toda a minha vida de solteiro, do tempo de noivado, que me ajudou a perseverar até o casamento. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com aquele banquete que era oferecido para demônios, porque ele estava preso, foi levado cativo para a Babilônia. Então, Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração. Quando eu li aquilo, irmãos, eu pensei, tá aqui, o segredo é esse, decidir. Você tem que ter uma decisão muito firme daquilo que você quer. Isso serve para todas as áreas da sua vida, porque se você não tiver essa decisão muito firme, irmãos, quando vier o tempo do deserto, o tempo da espera, as tentações vierem, aí você vai cair se você não tiver decidido o que você quer para a sua vida. Amém? Então eu já vou começar com a mensagem. Olha, tá muito interessante hoje e depois eu vou orar por você. Eu quero muito que Deus te renove, que Deus te fortaleça e que Deus te faça viver todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Aleluia? Então vamos começar. Só quero pedir rapidinho para você clicar aqui embaixo do vídeo, no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nele e selecionar a opção todas. Dá uma olhadinha aí, porque aí você vai receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre o nosso coração. Para pensar, a Bíblia diz que o coração é o mais enganoso de todos. Ele tem uma doença que é incurável, ou seja, você não pode seguir os desejos do seu coração o tempo todo, porque senão você vai se ferrar, você vai se prejudicar, certo? E a Bíblia traz muitos exemplos, de pessoas que já sabiam o que fazer, eles já tinham um caminho prontinho, preparado, Deus já tinha feito a promessa, mas aí no meio do caminho a pessoa se desesperou e colocou tudo a perder. Pois é, tem muita gente que acha que isso acontece porque falta fé. A pessoa diz assim: pastor, se eu tivesse mais fé eu teria esperado. Mas irmãos, eu vou mostrar hoje na palavra de Deus que o problema muitas vezes não é a falta de fé, é uma impaciência. Você começou a ficar com falta de paciência porque você achou que algo era urgente e necessário. Então nós vamos olhar agora para a raiz do problema, para a gente entender por que a gente toma decisões erradas. E a Bíblia conta então sobre o povo de Israel que estava lá no deserto. Lembra disso? Deus livrou eles das mãos de Faraó através de Moisés. É o milagre que foi mais contado em toda a Bíblia, porque é muito profundo aquilo ali. Aquilo ali fala sobre a nossa vida antiga, a vida no pecado. Então nós atravessamos o Mar Vermelho e entramos numa fase em que estamos sendo provados. Assim é a vida do cristão. Nós éramos escravos do pecado, do diabo, achávamos que tinha uma certa liberdade, mas na verdade nós estávamos condenados ao fracasso, à separação de Deus. Até que o Senhor levantou um libertador, no caso, no Antigo Testamento era Moisés e agora é Jesus Cristo para nós. E inclusive eles têm dezenas e dezenas de semelhanças, Eu poderia trazer isso em um outro vídeo. Mas enfim, Jesus nos libertou das mãos do diabo,
do pecado, e ele agora permite que a gente esteja nesse deserto antes de entrar na terra prometida. A terra prometida, é claro, é a vida com Deus na eternidade, com Jesus, mas também representa as promessas que Deus tem para nós. É por isso que a Bíblia diz que devemos perseverar, porque depois de termos feito a vontade de Deus, aí nós vamos colher as promessas do Senhor. E tem um versículo aqui, lá no Salmo 106, a partir do versículo 12, que fala sobre o povo de Israel. Olha só o que a Bíblia diz depois que eles atravessaram o mar e entraram no deserto. Está escrito assim, ó: eles creram em suas promessas e entoaram louvores, mas logo eles se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, colocaram Deus à prova naquelas terras áridas. Amém? Olha isso aqui, irmãos. No versículo 12, fala claramente que eles acreditaram. E depois que o mar se abriu, eles começaram a cantar louvores. A irmã de Moisés, Miriam, por exemplo, ela pegou um pandeiro e começou a tocar, e de repente o louvor se estendeu para todo o povo. Eles ficaram maravilhados, né? Porque Deus livrou eles, irmãos, de uma maneira espetacular. É algo grandioso demais. Só que depois disso, logo eles se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o próximo plano. E por que eles não esperaram? Fala para mim, você entendeu por que eles não esperaram? A Bíblia responde, ó: porque eles foram dominados pela gula. Agora eu quero que você tenha cuidado para não achar que gula aqui é só aquela vontade de comer muito. No contexto original, no contexto espiritual, essa gula é um desejo mais forte do que qualquer pessoa pode suportar. É um apetite que não aceita o não como resposta, entendeu? E por isso não sabe esperar. É aquela fome que a gente sente na alma de fazer alguma coisa e muitas vezes a gente sabe que aquilo não agrada a Deus. Por exemplo, pode ser um desejo sexual, como eu contei o caso desse rapaz, né? O desejo de não esperar o tempo certo do casamento e depois acaba gerando culpa, feridas. Ou então pode ser aquela ganância de querer ganhar um dinheiro rápido e fácil, sem passar pelo processo de um trabalho honesto, acaba caindo em golpes, dívidas, esses jogos, né, que a gente vê na internet e as pessoas ficam ali acreditando que vão ficar ricas com aquilo ali. Irmãos, e com isso vai destruindo famílias inteiras. Olha, eu fiquei tão triste esses dias, eu vi um depoimento, né, um rapaz, na verdade ele gravou um áudio para a esposa se despedindo dela, ele dizendo que ia acabar com a própria vida, e realmente ele fez isso, porque ele se endividou com esses jogos. Irmãos, ele ficou devendo aí uns 12 mil reais, e ele não suportou aquela pressão, porque ele não tinha de onde tirar o dinheiro, e ele não tinha contado para o seu patrão. Ele usou o dinheiro do patrão. Então, irmãos, é muito triste essa escravidão que o diabo traz, sabe? Tome cuidado com essas ofertas, porque senão você pode encrencar a sua vida. Ou então, né, essa fome que fez o povo de Israel cair em tentação, pode ser também uma fome que a gente tem em ser aceito, em ser amado por alguém, não é assim? Quantas pessoas, mesmo sabendo que algo não é de Deus, não conseguem falar não para o relacionamento? Só porque eles têm medo, né, de ficar sozinhos no sábado à noite, eles têm medo de ficar solteiros e não suportar a solidão. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com esse desconforto que acaba gerando uma fome, né, de certa forma, insuportável. E aí a gente troca o plano eterno de Deus, que levaria um tempo para amadurecer, a gente acaba trocando por um prazer imediato. E a lição é dura, né, mas é necessária. Quem não aguenta esse tempo de espera acaba abrindo mão de coisas muito melhores que Deus podia dar. Irmãos, é muito triste quando a gente vê pessoas trocando o certo pelo duvidoso. E esse medo, né, do silêncio de Deus também tem feito muitas pessoas atropelarem as coisas só porque Deus está em silêncio, Deus não responde. Irmãos, quem sabe esse silêncio de Deus é uma prova, é uma provação, é Deus sondando o nosso coração, porque é isso que Deus faz com a gente, né? E eu quero só contar aqui um exemplo para você entender o quanto esse tempo de espera é definitivo, seja para a vitória ou seja para a derrota. Eu vou te contar aqui o caso do rei Saul. Eu sei que você deve ter ouvido falar sobre ele. Ele foi o primeiro rei de Israel, ele veio antes de Davi, e a Bíblia diz que os filisteus, que eram inimigos terríveis, eles viviam lutando contra Israel e dessa vez eles estavam prontos para atacar. E Saul era o rei e na época tinha o Samuel, que era o profeta, era sacerdote, e Samuel já tinha falado para Saul o seguinte: olha, espere 7 dias e eu vou chegar até você para oferecer o sacrifício a Deus antes de enfrentar a batalha.
Então Samuel deu uma data, ele deu o horário, ele falou o seguinte: olha, espere a hora certa e você não vai se decepcionar, Deus vai te dar a vitória. Só que naquela época era só o sacerdote que podia sacrificar, ou seja, o rei não podia fazer isso de forma alguma. Mas olha só o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 ao 12. Diz assim, ó: o rei Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E Saul mesmo os ofereceu. Mal havia terminado de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Saul foi correndo encontrá-lo e saudá-lo. E Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: eu vi que os meus soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo. Irmãos, vamos entender essa cena aqui para você entender o peso dessas palavras, dessa atitude de Saul. Primeiro a gente percebe que Saul ele foi obediente até certo ponto, porque ele olhou em volta e o prazo estava acabando, só que não tinha finalizado ainda o 7º dia. E então Saul não aparecia e o pior, os soldados de Saul começaram a se dispersar. Cada um foi para um canto. E aí eu quero que você imagine agora o desespero de Saul, porque Saul ele gostava muito de popularidade. Ele queria que as pessoas o apoiassem, ele queria que as pessoas estivessem do lado dele. Inclusive quando Davi, ele ainda nem era rei, quem estava no trono era o rei Saul. E então Saul começou a ter inveja de Davi, porque todo mundo gostava de Davi e Davi começou a roubar a atenção que devia estar voltada para Saul. E aí o final nós já sabemos, né? Saul perseguiu Davi muitas vezes porque Davi realmente se destacava. Mas enfim, nesse caso aqui, o rei Saul começou a ficar com muito medo. Medo de ser esquecido, medo de que se ele não fizesse alguma coisa, ele iria perder o controle, todo mundo ia embora e ele acabaria morrendo. Mas irmãos, o medo está na nossa cabeça. E você já reparou que grande parte dos nossos medos, eles não se concretizam? Na verdade, não sou eu quem está dizendo, mas existem muitas pesquisas mostrando que cerca de 80% das coisas que nos preocupam hoje, elas acabam não acontecendo. Então Saul se desesperou e ele acabou fazendo um sacrifício para tentar segurar aquelas pessoas e ele desobedeceu uma ordem direta de Deus, justamente porque ele estava com medo de ficar sozinho e ficar sem apoio. E por causa disso, irmãos, ele pagou um alto preço. Samuel disse que logo depois daquilo ali, o reino dele seria totalmente tirado. Então Saul perdeu a coroa, não porque ele era fraco na batalha, mas porque ele achou que Deus estava demorando demais e ele decidiu agir por conta própria. E talvez você esteja ouvindo aqui o que eu estou te dizendo e você está pensando aí: mas pastor, eu já fiz isso, eu me precipitei e agora eu estou colhendo as consequências ruins. Será que para mim então não tem mais jeito? Será que eu não vou ser perdoado, eu não vou ser salvo? Irmãos, eu sei que bate esse medo, mas olha, a gente aprende com esses exemplos da Bíblia justamente para a gente evitar o erro. E deixa eu te explicar uma coisa, na época eles estavam vivendo no tempo da lei. Era um tempo assim que se você desobedecia, você pagava literalmente. Mas quando Jesus veio a este mundo, Jesus ele pagou o sacrifício por nós. Jesus ele se sacrificou, ele pagou o castigo que nós merecíamos e agora você está no tempo da graça. Isso não te dá liberdade para fazer o que quiser, mas todo o castigo, toda a tempestade, vamos assim dizer, veio sobre a vida de Jesus, todo o tempo ruim. Então, hoje você pode pedir perdão, você pode se humilhar na presença de Deus e Ele vai te perdoar, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. E por que Ele é justo? Porque a justiça, o peso da ira de Deus já veio sobre o Filho dele. E quando você crê em Jesus como seu Salvador, agora você está debaixo da graça, da proteção. Então, tudo o que você deve fazer é se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, pedir perdão e dar a volta por cima. E pare também, viu, de ficar se lamentando, chorando. Creia que Deus está te dando uma segunda chance. Aleluia! Glória a Deus. Então nós já vamos orar, mas eu só quero contar mais um outro detalhe que eu me lembrei aqui, de uma outra história da Bíblia para te mostrar que você tem que tomar cuidado com essas suas urgências. Sabe esse impulso que vem quando você está sozinho? Geralmente é num momento muito bom que você quer relaxar, ou então quando você está passando muita necessidade
e você pensa assim, eu preciso fazer algo que vai me alegrar, que vai me trazer um conforto, uma alegria, mesmo que seja passageira. Afinal, né, eu mereço, estou passando por tanta luta, né? Eu mereço pecar um pouquinho aqui, outro ali. Irmãos, vamos tomar cuidado. Deixa eu só ler para você uma passagem que está lá em Gênesis 25, versículos 29 ao 34. Diz assim, ó: certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, o seu irmão Esaú chegou do campo, exausto e faminto. E Esaú disse a Jacó: eu estou morrendo de fome. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. E então Jacó disse: eu estou morrendo, de que me vale esse direito de primogenitura? E então Jacó disse: jure-me primeiro. Ele então jurou, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Irmãos, eu sei que muitas pessoas aqui não entenderam muito, mas eu vou te explicar do jeito mais simples possível. Aqui nós vemos dois irmãos, né? Jacó e Esaú. Jacó era muito esperto, na verdade ele foi um trapaceiro aqui. Ele estava preparando um prato de lentilhas, um ensopado, quando seu irmão Esaú chegou do campo. Ele era um caçador, ele chegou e viu tudo aquilo, sentiu aquele cheiro e ele falou: pelo amor de Deus, me dê um pouco dessa comida. E então o seu irmão falou o seguinte: eu só te dou se você me der o seu direito de primogenitura. E para você que não sabe o que é esse direito de primogenitura, naquela época o filho mais velho, que era Esaú, ele recebia uma porção dupla da herança. E o mais importante, ele acabava se tornando o líder espiritual da família, o sacerdote do lar. Então ele recebia tantas bênçãos e aquilo durava toda uma vida e era para gerações futuras, ou seja, era algo maravilhoso, algo espiritual. Mas então Esaú estava com tanta fome que ele pensou assim: quer saber? Eu vou abrir mão desse direito de primogenitura. Isso aqui não serve para nada, isso aqui é uma coisa que eu vou colher lá na frente. Eu vou trocar então, já que o meu irmão está pedindo, eu quero mesmo é matar a minha fome. Eu quero mesmo é esse prato de lentilhas. Irmãos, ele então comeu daquele prato, matou a sua fome. E a Bíblia diz depois, no Novo Testamento, que ele chorou amargamente, porque ele queria de volta o seu direito de primogenitura e já não era mais possível. Então a gente precisa aprender com esses erros, irmãos, para a gente não cair na mesma cilada, entendeu? Sabe quando você pensa assim: eu não dou conta mais. Vixe, eu já esperei demais, eu tô com muitos desejos, eu não consigo mais esperar um minuto sequer. Irmãos, é nessa hora que a gente tem que dobrar os joelhos, a gente tem que falar: Deus, por favor, me ajude, Senhor. Me dê o livramento, me livra dessa tentação. Porque eu sei que muitos de vocês estão se perguntando agora: pastor, eu entendi, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas imediatas, mas como é que eu faço para vencer essa vontade louca? Muitas vezes eu quero chutar o balde, muitas vezes eu já não aguento mais. Irmãos, o segredo é a gente olhar para a promessa e não para o prato que o inimigo está oferecendo para nós, entendeu? A gente tem que lembrar que Deus nunca chega atrasado. Para pensar em ambos esses casos que eu contei para você, o caso de Saul, o caso aqui agora de Esaú, né, que acabou trocando a bênção por um prato de comida. Em ambos os casos, irmãos, os dois pensavam assim: eu não vou dar conta, eu não aguento mais esperar. Os dois só focaram no aqui e agora, entende? O crente que anda só no aqui e agora, ele troca os valores eternos, as bênçãos eternas que Deus tem para nós. Irmãos, tudo que Deus quer nos entregar, Ele só vai fazer isso depois de ter a nossa fé provada. O diabo não, ele vai te dar tudo de mão beijada. Então tome cuidado com essas coisas que vêm assim, de última hora. Você tem que tomar uma decisão hoje, senão você vai perder a chance. Irmãos, não façam nada sem orar primeiro, amém? Eu tive que aprender isso a duras perdas. Hoje eu ouço muitos conselhos da minha esposa, ela foi muito usada por Deus na minha vida para me abrir os olhos. E você também pode aprender com outras pessoas e com os exemplos da palavra de Deus, amém? Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por essa palavra, deixa aí um comentário. Mesmo que você não tenha o costume de comentar, eu te peço para fazer isso, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Inclusive, quando você clica no joinha, isso ajuda também o YouTube a entender que é um conteúdo para toda a família, amém? E no final da oração, por favor, compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra dessa e você pode ser um instrumento do Senhor para abençoar essas vidas. Aleluia! Feche seus olhos então e vamos orar. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma chance de recomeçar. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que está me ouvindo agora. Eu sei que não é por acaso que eles clicaram nesse vídeo. Eu sei que foi o Teu Espírito Santo que trouxe essa pessoa até aqui para ouvir essa verdade. Pai, e por isso nesse momento eu quero apresentar o coração deles. Deus, o Senhor sabe a fome que eles estão sentindo. Não apenas fome de alimento, mas a fome de ver as coisas acontecendo. Aquela fome de justiça, a fome de ter um companheiro, uma companheira, de ver uma porta aberta na área financeira. Senhor, nós reconhecemos aqui agora que a coisa mais difícil que tem é o tempo da espera. É aquele momento em que o teu silêncio fala mais alto. É aquele momento em que muitas vezes a espera é angustiante, a ponto de se tornar insuportável. Mas, Senhor, não deixe, Pai, o medo dominar a nossa mente, o desespero. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno que está rondando a vida dessa pessoa. Todo mal querendo fazer com que ela desista, com que ela abra mão dos seus planos, do casamento, das coisas que ela já conquistou. Senhor, tem pessoas que estão olhando as circunstâncias agora e elas estão pensando, não tem saída. Eu já tentei, Deus viu a minha luta e Deus não está fazendo nada. Mas, Senhor, tira da mente dessa pessoa, Pai, essas mentiras do diabo, porque é ele que tem trazido esse desespero, essa ânsia de querer resolver logo a situação. Pai, sopra sobre os teus filhos, Pai, o descanso, a verdadeira paz que esse mundo não conhece. Ó Deus, nos perdoe também, Senhor, porque muitas vezes nós agimos como Saul. A gente tenta resolver as coisas com a força do nosso braço, atropelando os teus mandamentos, a tua palavra, por medo de perder o controle. Ou então nós somos como o povo de Israel, Pai. A gente reclama, duvida do teu plano, não procura saber qual é a tua vontade, porque nós estamos focando no aqui e agora. Senhor, em nome de Jesus, é por isso que eu te peço aqui agora, traga cura emocional. Quantas pessoas estão feridas, Pai, porque tomaram decisões erradas no passado? Talvez essa pessoa tomou uma decisão drástica de terminar um casamento, de sair daquela empresa, de romper relacionamentos que hoje ela se arrepende. Deus, não deixa essa culpa, Pai, destruir o futuro dela. O passado já não volta mais, não tem como consertar, mas nós podemos tomar uma atitude nova a partir de hoje. Ó Deus, Tu és o Deus de recomeços. Por isso eu te peço, Senhor, dê sabedoria para essa pessoa consertar o que pode ser consertado enquanto é tempo. Que o Senhor dê coragem, ânimo para essa pessoa pedir perdão, para ela abrir mão do orgulho, para ela tomar uma decisão que vai fazer toda a diferença, Pai. Em nome de Jesus. Ó, meu Pai, eu oro também por aqueles que precisam tomar uma decisão importante. Que eles não façam nada, Senhor, movidos pela pressão dos outros, pelo medo da solidão, pela ganância. Que eles tenham a sensibilidade de ouvir a Tua voz dizendo, meu filho, espera um pouco mais, eu estou agindo, confia em mim. Ó Deus, eu sei que o Senhor está dando livramentos como o Senhor já tem dado há muito tempo, mas Senhor, nós não podemos abrir mão de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, Pai. Não é hora de desanimar. Deus, eu sinto agora no meu espírito que tem pessoas aqui que estão tomadas pelo desânimo. Elas não estão tendo força nem para conversar direito. Tem pessoas à sua volta preocupadas com ela, com ele, porque o desânimo é muito grande. Deus, eu sei que muitas vezes isso acontece porque a gente perdeu o propósito na vida. A gente já não vê sentido algum para existir. Mas, Senhor, alegra o coração dessa pessoa, Pai. Vai onde ela está agora, Deus. Coloca da Tua paz, da Tua presença. Não deixe ela morrer no deserto, Senhor. Por favor, entra com providência, Deus. Tira esse desânimo, esse peso sobre os ombros, nas costas. Eu sei que muitas vezes é o diabo também colocando esse fardo, mas nesse momento eu repreendo, eu expulso agora todo o mal. Saia, Satanás, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, que a Tua presença, Pai, faça a diferença, que essa pessoa possa perceber uma melhora a cada dia e que o ânimo, os sonhos possam ser gerados no seu coração. Aleluia. Meu querido, por favor, não saia desse vídeo ainda. Eu quero falar com você agora que sente aquele desejo de ter uma vida com Deus, sabe? Andar com Jesus todo dia, parar de ficar vivendo na sua própria vontade, fazendo tudo do seu jeito.
Então, se você quer realmente estar com Jesus, se você reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e você está arrependido, você quer agora ser um discípulo dele, fazer a vontade do Pai, então faça essa oração comigo agora, tá bom? Eu vou dizer algumas palavras e aí você repete aí na sua casa. Eu tenho certeza que Deus estará ouvindo, Deus estará sondando o seu coração. Aleluia? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, pagou um preço de sangue por causa dos meus pecados. E ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Jesus, eu sei que agora o Senhor intercede por mim. Por isso eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de Ti. Não me deixe, Senhor, viver nesse mundo sem esperança, sem andar nos Teus caminhos. Por favor, Jesus, entra na minha vida, que o Teu Espírito Santo possa habitar no meu coração. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu creio no Teu perdão, na Tua graça e na Tua salvação. Escreva o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa que acabou de fazer esta oração. A Tua palavra diz que há festa no céu por causa de um pecador que se arrepende. E eu sei que centenas e milhares de pecadores se arrependeram nesse exato momento. Deus, que eles possam permanecer fiéis, firmes, até o último dia de vida deles, e que o Senhor faça com que essa oração, Pai, alcance muitos lares, trazendo libertação, salvação e cura através da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé.
Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.